Olá, pessoal! Mais um tema que nós vamos falar um pouquinho aqui agora, de uma forma bastante crítica, sobre o modelo de desenvolvimento brasileiro e meio ambiente, China, e como eu vejo que essas situações e circunstâncias relativas a tudo que o país, o Brasil, exporta para a China, podem sofrer em razão da pauta de meio ambiente. Acompanhe por aqui, é fundamental para você que é empreendedor, você que é empresário, você que atua com alguma atividade que exporta produtos para a China, precisa conhecer um pouquinho desse pensamento que eu vou relatar aqui nessa próxima aula do canal. Bom, pessoal, como vocês sabem, eu estou voltando de uma viagem para a China, fiquei 12 dias por lá, nós andamos quase que no país inteiro, tivemos a oportunidade de conhecer a realidade chinesa. Num vídeo anterior eu falei um pouquinho mais detalhadamente sobre isso, sobre como funciona lá as questões de meio ambiente, o desenvolvimento, como os empreendimentos se instalam no país. E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise mais crítica sobre as relações comerciais Brasil e China, tendo a pauta de meio ambiente como tema. Nós já sabemos e vimos acompanhando isso aí ao longo dos anos, em razão do processo de mudanças do clima, todas as nações, e a ONU e as organizações das Nações Unidas têm feito debates quase todos os anos sobre esses aspectos globais que envolvem todas as interfaces com relação à emissão dos gases de efeito estufa, com relação às mudanças climáticas que têm acontecido em território planetário, né? Nós já não estamos mais falando de um país ou de outro sofrendo as consequências das mudanças do clima e como isso veio a se refletir na China. E por que eu vou falar um pouquinho disso e especificamente com relação à China? Porque o Brasil é um grande exportador de produtos para a China, sobretudo das commodities, do agronegócio, soja e carne de todas as naturezas, bovina, frango, suínos, e também, o Brasil é um exportador de minérios brutos, minério de ferro e tantos outros lá que os chineses precisam para promover o desenvolvimento no território chinês. Então, o Brasil hoje tem uma economia que ela vem baseada nessas commodities, que ela vem baseada nesses produtos de matriz de matérias-primas que são transformados e beneficiados lá na China, transformados em tecnologias e assim por diante. Essa realidade brasileira da produção veio sendo estabelecida no Brasil com base em uma série de regramentos legais, como no caso do agronegócio, com base no Código Florestal, e aí todo o regramento sobre reservas legais, a reserva de 20% de cada imóvel que deve ficar preservada com recursos naturais, com as áreas de preservação permanente que acompanham ali as margens dos cursos d'água, mas também as áreas com inclinação, topos de morro, manguezais, veredas e assim por diante, e também as regras que se referem ao desmatamento, à supressão de vegetação, conversão do uso do solo para outros tipos de uso. O Código Florestal brasileiro ele é bem intensivo em regulamentos e o Brasil fez uma opção histórica sobre um modelo de desenvolvimento sustentável. Então, todas as alternativas de desenvolvimento, seja na indústria, seja no agronegócio, seja na indústria de base, enfim, todos eles têm como base cumprir regramentos que envolvem proteção de fauna e flora, que envolvem a conservação de recursos naturais, que envolve a proteção dos recursos hídricos e uma garantia de que o nosso modelo de desenvolvimento ele se realize com base em uma pauta de sustentabilidade em conservação dos recursos naturais. Por isso nós criamos aí, além do arcabouço jurídico, todo um instrumental, toda uma ferramenta de aplicação com base fundamental aí nos licenciamentos ambientais, mas também nos instrumentos de comando e controle, como é o caso dos autos de infração, da fiscalização, embargos, tudo isso para que o país, Brasil, se desenvolva, mas tenha o componente ambiental como instrumental em toda essa agenda de desenvolvimento. Então, a infraestrutura passa por isso, construir estrada, construir linha de transmissão, realizar o agronegócio, realizar atividades de mineração, industriais e assim por diante, tudo isso passa por essa pauta, que é bem diferente do que acontece lá na China, mas sobre isso eu já gravei um outro vídeo, você pode correr lá para dar uma olhada. O que eu quero trazer aqui hoje é uma reflexão sobre isso, Se o
Brasil. Ele tem uma variável ambiental, ele veio sendo construído com base em instrumentos legais e administrativos para controlar a poluição, controlar os efeitos adversos do desenvolvimento e das atividades que promovem o desenvolvimento do país, o desenvolvimento econômico. Por outro lado, nós somos exportadores de todos esses produtos que são levados em grande parte à China como um dos nossos principais parceiros na realização da balança comercial. A partir daí, nós também vimos lá nessa viagem que nos últimos 2 anos o governo chinês, o governo central chinês, e assim se repercute nos governos também das províncias e dos municípios, tem outras instâncias lá, mas vamos traduzir assim para ficar mais fácil aqui para nós, também veio implantando estándares de controle de meio ambiente. Claro que a realidade lá é muito diferente, a biodiversidade é um outro componente, mas esses controles com relação aos gases de efeito estufa, às emissões de carbono e a toda a atividade industrial, a energia com base em combustíveis fósseis, tudo isso tem sido controlado pelo governo chinês com uma perspectiva de reforço, né? Foi isso que os relatos vieram até nós nesse sentido. O que significa isso? O governo iniciou nos últimos 2 anos um avanço sobre os componentes ambientais e nesse esforço eles fazem atividades de pós-licença, que significa o seguinte: o empreendimento já está instalado, a maioria deles tem licenciamento ambiental, sim, é um licenciamento muito mais direto, muito mais objetivo. Em algumas províncias, as menos desenvolvidas, nem tem licenciamento ambiental, há uma autorização governamental para iniciar as atividades, mas eles têm feito isso e investiram nesse primeiro momento com base em toda a indústria que tem como fundamento as energias de combustíveis fósseis. E isso significa que foram estabelecidas metas de redução de gases de efeito estufa, de controle, de compensação da emissão desses gases, e esses regramentos, né, que dizem respeito também à qualidade da água e uma série de outros insumos, estão acontecendo por lá, ampliando, né, os setores conforme o país está se organizando. Eles têm como uma diretriz, isso é claro, é expressado lá por todos, que o país não fará um modelo de reduzir o seu desenvolvimento para garantir que essas emissões estejam sendo feitas de forma adequada, mas que o que eles estão fazendo é investindo em controles, em mudança de tecnologia, em mudança de uso de energias para energias verdes, e essa mudança tecnológica deve ocorrer aí até o ano de 2030. Então, nós estamos falando aqui 7 anos que a China vai fazer uma corrida em inverter os seus processos de uso de combustíveis fósseis, de emissão de gases de efeito estufa para uma outra realidade tecnológica. Há muito investimento em solar, em eólica, a gente vê muitas usinas eólicas no mar, a gente vê uma outra forma, eles falam muito em energia oriunda do hidrogênio. Então, outras tecnologias que vão comprometer menos com a emissão desses gases para que o desenvolvimento do país continue. Esse direcionamento que inicia lá com o setor de energia e que, segundo eles relatam, tendem também a encarar e a serem dirigidos como obrigação para outros setores, então o setor da indústria bélica, setor da indústria siderúrgica, enfim, aço, ferro, enfim, tudo aquilo que eles usam lá, né, inclusive para poder promover os processos de desenvolvimento de infraestrutura, de novas construções, edificações e assim por diante, tudo isso há uma tendência em razão de uma pressão internacional para que a China evolua para um processo de carbono neutro. Eles mesmos se estabeleceram lá o que eles chamam aí um programa de duplo carbono, então eles têm uma diretriz que até 2030 a China alcançará o pico de desenvolvimento com as emissões que hoje elas já acontecem e que nesse processo há uma indução do governo pela inversão para que a partir de 2030 haja um decréscimo nas emissões dos setores econômicos como um todo, até que em 2050 eles possam alcançar o carbono neutro. Então vejam que é um modelo, né, que o país implantou visando essa redução. E nós aqui no Brasil, nós vamos falar de emissões de gases de efeito estufa, oriundos também do mesmo processo industrial, que é infinitamente menor. Vamos falar do processo de emissões
do agronegócio, sim, ele existe. Vamos falar das emissões decorrentes de queimadas, decorrentes da conversão do uso do solo de nativa para outro tipo de uso. Enfim, nós temos aí também os nossos componentes agrícolas, industriais, serviços e tudo mais, que tem o seu componente de emissão. O que eu quero dizer com vocês, para vocês, que é o Brasil, para que ele prepare os seus setores econômicos, ainda que a gente continue aí com essa base econômica de commodities, de insumos aí, de matérias-primas. Ainda que a gente persista com isso, em algum momento essas exigências ambientais também serão exigidas para a China. Como hoje, lá aonde se estabeleceu, foi com o setor de energia, onde produz combustíveis fósseis, com uma iniciativa disso ser incrementado até que em 2050 eles atinjam o carbono neutro, certamente no processo de importação de produtos de outros países, há uma tendência de que as mesmas exigências que estão sendo, os setores internos estão sofrendo lá, sejam também estabelecidas para os setores externos à China, ou seja, da onde eles importam os seus insumos. Isso é importante, gente, para nós aqui do Brasil, fazermos um olhar, porque a Europa já implantou isso, já está estabelecendo ali restrições de importação, de comercialização com os países que não cumprem os seus mandatos ambientais e que estabelecem ali, por exemplo, a Alemanha já não permite mais que se implante, se importe ou se comercialize lá no país produtos oriundos de áreas de desmatamento e assim por diante. Essa é uma tendência que a China, que é um dos maiores consumidores dos produtos brasileiros, também possa realizar. O que significa que isso impactará sobremaneira toda a economia do Brasil. Nós que já ainda temos um desafio enorme em resolver o nosso problema de miséria, de fome, de controle, né, dessas pessoas que ainda estão abaixo da linha de miséria, de estabelecer um país mais justo, mais equilibrado, nós temos que olhar para o que nós fazemos com a nossa economia em todos os nossos setores, quando envolvem exportações. Por quê? Porque a Europa, os Estados Unidos e a China, como um grande importador, também podem ter essa tendência, que a Europa já se manifestou e já está consolidada em regramentos da União Europeia e assim por diante, no sentido de exigir equivalência e cumprimento de legislação ambiental e exigir os mesmos, no mínimo, estándares que eles exigem para os consumidores internos. Essa política internacional, ela é complexa, ela é difícil, ela se arranja aí nas COPs, nessas reuniões internacionais que acontecem a cada 2 anos ou até a cada ano, que envolvem as mudanças do clima. É uma tendência disso ser cada vez mais apertado, né? As falas lá da China, dos chineses, são muito claros, eles entendem e falaram isso em vários momentos, gente. Várias empresas, vários órgãos de governo falaram isso. Nós temos um planeta só, as mudanças do clima são irreversíveis e todos nós, em conjunto, precisamos adotar medidas para conter isso, para garantir a sustentabilidade, o equilíbrio da vida no planeta. E quando a gente fala do equilíbrio da vida no planeta, nós estamos falando sobretudo da vida humana, porque eu particularmente não tenho dúvida que o planeta se arranja em sustentar a vida, como já aconteceram nas outras grandes mortes em escala, nos eventos históricos, né, planetários que aconteceram, como foi, por exemplo, a extinção dos dinossauros. O planeta se rearranjou, a vida sobreviveu, inclusive os seres humanos vieram depois disso. A questão que fica aqui é como ficará a vida humana. Nós teremos chance se continuarmos usufruindo e absorvendo todos os recursos naturais de uma forma tão desequilibrada, sem estruturar um mínimo ético com relação a isso? Essa é uma pergunta que fica para nós, essa é uma pergunta que os chineses já responderam, disseram que sim, que todos nós precisamos contribuir, e é preciso que o Brasil olhe para isso, né? O seu modelo de desenvolvimento e aquilo que a gente realiza como economia precisa estar sustentado em bases internacionais para que se mantenha um equilíbrio comercial no planeta como um todo e assim a gente possa sustentar o nosso desenvolvimento, que tem um modelo muito diferente do modelo da China. Lá eles não se preocuparam com isso, realizaram o seu desenvolvimento e estão fazendo o controle agora a posteriori. A nossa decisão brasileira foi outra. Se ela é correta, se ela é certa ou se ela é errada, essa é uma outra discussão. Mas ela é um outro modelo que está estabelecido na Constituição Federal e em várias legislações. Eu tenho como pressuposto e acredito que a lei é sim o nosso standard para que a gente possa conviver com uma sociedade justa, equilibrada
livre, democrática, como acontece aqui no Brasil, mas nós precisamos ganhar aqui no Brasil um elemento que os chineses, que os americanos, que os europeus já têm de há muito, e é cultural, de que não se descumpre lei. Lei existe para ser cumprida e ela estrutura uma sociedade, ela equilibra uma sociedade, ela dirige uma sociedade. Então, fica aqui esse pensamento, essa reflexão, a gente precisa olhar para o Brasil não se colocando só das portas para dentro, a gente precisa se colocar com esse olhar para fora, a gente precisa colocar nossa economia nessa balança e entender que as políticas públicas que a gente desenvolver hoje, que todas as possibilidades que a gente tenha de promover um desenvolvimento sustentável, que seja mais eficaz, mais ágil, quando a gente tenha licenciamento ambiental que seja concedido com pouco tempo, sem perder de vista os controles sobre os nossos elementos naturais, quando a gente tenha uma estruturação e o cumprimento normativo integral, né, quando o nosso modelo de desenvolvimento parar de dizer que tem lei que vale, lei que não vale, nós estaremos sustentando um modelo de médio e longo prazo da nossa economia para a nossa gente, para a nossa população. Falar de meio ambiente hoje no Brasil já não é mais falar de movimento ambientalista, movimento que está cuidando de árvore ou de macaquinho ou de bichinho. Nós estamos falando de algo muito maior, algo que envolve a sustentação da vida no planeta. Essa é uma discussão hoje que ocorre em todos os países e que o nosso Brasil precisa sim fazer uma discussão madura, adulta, reflexiva sobre isso, que saia dessa discussão caseira ou do ambientalismo de sofá, em que eu condeno o modelo de desenvolvimento. Eu sempre digo isso, o nosso desenvolvimento ele precisa acontecer, nós precisamos dar qualidade de vida para a nossa gente, mas é importante que a gente se insira de forma madura numa discussão internacional, numa discussão de longo prazo, que envolva a nossa economia, mas que também olhe para dentro das suas portas para que a gente entenda como é que nós vamos estruturar tantas normas, tantos requisitos, tantos procedimentos, tantas amarras que a nossa legislação veio impondo ao nosso modelo de desenvolvimento nos últimos anos. Fica aqui essa reflexão e o meu convite a todas as autoridades, a todos vocês que são usuários dos sistemas de meio ambiente no Brasil, para contribuir com um debate mais profundo em que nós possamos olhar soluções que viabilizem a nossa matriz de desenvolvimento de uma forma ágil, sem burocracia, sem amarras desnecessárias. Aqui a minha observação e espero você no próximo vídeo. Já peço para você, compartilha, dá seu like, comenta esse vídeo, isso é muito importante para que a gente tenha mais pessoas aqui no nosso canal e uma rede de pessoas que estão pensando no futuro do nosso país. Um abraço e até o próximo vídeo.